Nós acreditamos que a palavra, a Bíblia Sagrada, foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, inspirou os homens de Deus, os profetas, como diz lá em Hebreus capítulo 1, que antigamente Deus falou a nós pelos pais, os profetas, mas nesse tempo fala pelo Filho, que é Jesus Cristo. Nós acreditamos que o Senhor falou sim por meio dos profetas. Nós vamos ver vários: Abraão, Moisés, Noé, Elias, Eliseu, Abacuque, Malaquias, Sofonias e por aí vai. Nós cremos que Deus falou por esses homens até a chegada do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Nós cremos que esse mundo, ele terá um dia final, o dia do juízo. Nós cremos nisso, a palavra de Deus declara isso. Nós cremos também que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós que somos cristãos, nós cremos em tudo o que Jesus disse. Jesus disse que existe céu e inferno, e nós cremos. Jesus disse que existe salvação e condenação, e porque ele disse, nós cremos em Jesus. Jesus também falou de um novo céu, de uma nova terra, falou de uma esperança viva, segundo o que está escrito na primeira carta de Pedro, Jesus falou que nós temos também uma herança na glória, uma herança no céu. Nós cremos nisso também. Jesus disse que é para nós vivermos em paz, praticar a paz. E Jesus disse também que nós precisamos respeitar a religião de todas as pessoas. Portanto, eu posso dizer para você que eu respeito a sua religião, seja qual for. Se você é espírita, católico, kardecista, budista, eu não sei qual a sua religião, eu respeito você, tá? Eu sou capaz de sentar numa mesa com você e conversar, tomar um refrigerante, comer alguma coisa, respeitando totalmente a sua religião, porque graças a Deus nosso país é laico, por isso nós podemos professar a nossa fé em qualquer lugar, e eu respeito a sua religião. Eu tenho muitos amigos que são de religiões diferentes, porém eu sou firme aqui na minha fé, na minha religião. Em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a qual nós cremos que é a verdade, ela diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e eles o será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora o versículo 5 é maravilhoso. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. De graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Essas são as promessas de Deus para nós. Logo aqui no primeiro versículo, até o versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor Jesus está dizendo que todo esse sistema será desfeito. A terra, essa terra será desfeita, o céu que nós vemos também
vai ser desfeito, porque se você ler o mesmo capítulo 21, aliás, o capítulo 20, a partir do versículo 11, ali está dizendo que o céu será desfeito, a terra também será desfeita. Mas quando chega no versículo 5, ele diz assim: eu farei nova todas as coisas, e isso é uma grande esperança para nós. Isso é uma grande esperança. Eu não sei se você já percebeu ou não quer perceber. Eu não sei se você gosta ou não, eu não gosto. Eu não sei se você já parou um pouco para pensar, se você já parou um pouco para atentar para a realidade do mundo nesses últimos tempos. Eu não sei se você já parou 5 minutos, pelo menos, para pensar ou para analisar. Eu não estou dizendo que você precisa ser um teólogo, um cientista, não, você não precisa ser nada disso. Mas para 5 minutinhos e dá uma analisada no mundo como um todo. E depois você lê a palavra de Deus e você vai ver Jesus dizendo, se você vai ler as palavras de Jesus que estão escritas, ele dizendo assim: olha, quando vocês verem guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, muitos terremotos, quando vocês verem pai matando filho, filho matando pai, quando vocês verem o amor de um esfriando para com o outro, quando você vê a impiedade aumentando na terra entre os homens, quando você vê um irmão entregando outro irmão, um semelhante fazendo mal ao outro, quando você vê essas coisas, saiba que o fim está próximo, é o começo. É o princípio das dores. E eu te pergunto o seguinte: nos últimos tempos, se você parar um pouco para pensar, você tem visto essas coisas? Você tem percebido isso? Se você assiste TV 2 horas por dia, nos programas, em alguns programas aí, no meio da tarde, no final do dia, você percebe isso? Quando você assiste esses jornais mais tradicionais, o que eles têm noticiados? Isso está batendo com aquilo que Jesus falou? Guerra, rumores de guerras, irmão contra irmão, você tem visto isso? Pai contra filhos, você tem visto isso acontecer no mundo? Eu acredito que a tua resposta é sim, que você tem visto sim. Como eu também, todos nós temos visto. Aliás, se eu tenho um conselho para te dar, é que você guarde, proteja a mente dos seus filhos, das suas crianças, dessas telas de TVs exageradas, né? Essas programações pesadas, essas novelas pesadas. Protege o coração dos seus filhos, protege a mente dos seus filhos, tira ele da frente dessas TVs que publicam ou que passam essas tramas em horário nobre, comercial, né? onde a família está reunida. Tira os seus filhos daí, né? Coloca eles para assistir uma programação mais sensata, mais light, mais tranquila, algo que vai edificando a vida deles, que vai dando a eles um crescimento espiritual, crescimento moral, crescimento cultural saudável. Faz isso, tira os seus filhos da frente dessas telas que só tem programações prontas para perverter os corações, né, das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Essas séries meio malucas aí. Mas se nós olharmos para o mundo hoje, ele está vivendo isso tudo. E Jesus Cristo disse: olha, isso vai ter fim. Isso vai ter fim porque a impiedade não dura para sempre. Não dura para sempre. Isso vai ter um fim. Então a Bíblia diz aqui em Apocalipse 21 que haverá um tempo de juízo, que Deus vai trazer juízo mesmo sobre as nações, sobre cada indivíduo, pelo que cada um praticou. Não tem outro jeito. Não tem outra saída, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Segundo as Escrituras, não tem para onde fugir, o mundo vai passar por isso. O Deus é justo, Deus é bom, Deus é juízo, Deus é justiça.
Se você ler no capítulo 20 e no versículo 11, capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, olha só o que está escrito. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, e o que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né? Se você ler o versículo 13, está escrito assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a Bíblia Sagrada fala de um juízo final. A Bíblia Sagrada diz que o ímpio não ficará impune diante de Deus. A Bíblia Sagrada, ela declara que aqueles que fazem o mal ao seu próximo, ele não ficará impune. Ele pode ficar impune segundo a justiça dos homens, mas segundo a justiça de Deus, ele não ficará impune. Não ficará. Todas as obras que foram praticadas, que são praticadas ou que serão praticadas, essas obras que defraudam o outro, que humilham o outro, que destroem essas obras, tudo isso Deus vai trazer isso a juízo. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que isso começa a partir dos líderes religiosos, e eu sou um deles, eu sou um líder religioso, eu sou um pastor, e eu venho aqui para dizer, vai começar pela casa de Deus, vai começar pelos líderes cristãos. Então a Bíblia não me esconde, porque eu sou um pastor, ela não me esconde, ela não me deixa isento, ela não alivia, ela não passa a mão na minha cabeça. Deus não passa a mão, Deus não bota panos quentes na minha cabeça só porque eu sou um pastor, não, pelo contrário, a Bíblia diz que por o fato de eu ser um pastor, a coisa para o meu lado é pior ainda, porque eu devo ser um exemplo. Então eu não venho aqui para mentir para você, para enganar você, não. Eu venho aqui para dizer para você o que as Escrituras dizem. E elas dizem aqui no capítulo 20, no versículo 11, a partir do versículo 11, que todas as nossas obras, elas vão ser colocadas diante de Deus, vão ser julgadas, e o reto juiz, o Senhor Jesus Cristo, o reto juiz, o perfeito juiz, é que vai julgar as nossas obras. E aí eu posso dizer uma coisa para você: não dá para corromper Jesus Cristo. Jesus não se vende, não se troca e não se negocia. Ali é certo, é correto, é perfeito, é santo, é linha reta. Se eu for usar aqui uma palavra da galera de hoje, ali é papo reto, parceiro. Ali não tem conversa. O certo é certo, o errado é errado. Ou seja, o pecado é pecado, a santidade é santidade. Não tem outro jeito. A honestidade é honestidade. Ali não tem nenhum melhor do que o outro, não tem um maior do que o outro, ali não tem um mais importante do que o outro. Na presença do Eterno não tem rico, não tem pobre, não tem alto, não tem baixo, não tem intelectual, não tem doutor ou indouto, não tem. Você pode exercer o cargo mais alto do mundo, você pode ser o presidente dos Estados Unidos da América, ou você pode ser um funcionário braçal de qualquer empresa. Não, ali todo mundo ali, todos estão sentados diante do Altíssimo, e ele vai sim julgar cada um. É o que a Bíblia diz, e é o que eu creio, é o que nós que somos cristãos cremos. Essa é a verdade que nós cremos, tá certo? Essa é a verdade. E aí no versículo 5 do capítulo 21 ele diz: eu criarei coisas novas, farei novas todas as coisas. E é nesse ponto que eu queria aqui me prender um pouco mais com você. Eis que farei novas todas as coisas. A nossa vida como cristão é uma vida de esperança.
Nós esperamos a vinda do nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos a sua volta. Nós temos a esperança de que essa vida, esse mundo, ele não ficará para sempre nessa desordem, nesse nível de maldade. Nós esperamos que essa maldade terá fim, essa crueldade dos homens uns para com os outros, ela terá fim. Nós acreditamos que haverá um novo céu e uma nova terra. Nós acreditamos nessa esperança que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós acreditamos, nós cremos com toda a força do nosso coração de que o Senhor Jesus, Ele voltará para cumprir aquilo que prometeu. É a nossa esperança como cristão. Eu imagino que deve ser uma grande tristeza o ser humano viver sem esperança. Como é um homem viver sem esperança? Um ser humano viver sem esperança? Como é que alguém que está doente, está enfermo, numa situação difícil, como é que essa pessoa vive sem esperança? Ah, pastor, mas eu tenho esperança na medicina, eu tenho esperanças no médico, eu também tenho. Mas você entenda, tem coisas que a medicina não dá jeito, tem problemas que os médicos não resolvem, é assim. Mas nós temos esperança em um Deus que tudo pode. Nós temos esperança em Jesus, o Todo-Poderoso. Nós temos esperança que Ele voltará. Nós temos esperança que Ele reinará. Nós temos esperança de viver, morar eternamente no reino do Deus eterno, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa esperança. E Ele diz assim: eu farei nova todas as coisas. Eu vou fazer nova todas as coisas. E eu quero trazer isso também um pouco nos dias de hoje. Amados irmãos, é claro que hoje nós não vivemos uma alegria completa. Nós não vivemos a alegria completa ainda. Falta muita coisa para nós vivermos essa alegria completa. Deixa eu te mostrar algo aqui no capítulo 21. Olha o que diz o Senhor. Ele diz assim, Ele diz assim, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele diz assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. Ele diz assim, que no versículo 3 ele diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será seu Deus. Aí olha o versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Você chora nos dias de hoje? Eu choro. Eu choro com a fome das crianças, por exemplo, nos países da África. Eu choro com a violência, que muitas vezes ela tem um impulso monstruoso no nosso país, na nossa nação. Eu choro com a injustiça com os mais pobres. Eu choro com o nível de corrupção no Brasil. Eu choro com essas coisas. Eu choro porque eu sou humano, e nós, seres humanos, somos dotados desses sentimentos. Então, existem muitos motivos pelos quais nós choramos. Se você não chora, é porque você não consegue ver a loucura que vive o país hoje. E aí eu posso te dizer, tanto no âmbito político, cultural, moral, é uma loucura. Então nós choramos quando nós vemos a situação do Nordeste, do Nordeste, do nordestino, do sertanejo.
Nós choramos quando nós vemos reportagens dizendo que as crianças não vão para a escola porque não têm condições de comprar um caderno, elas vão para a escola apenas para se alimentar porque na sua casa não tem alimento. Isso não choca a gente? É claro que choca. Mas veja, o Senhor disse que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, vai chegar um dia em que nós não vamos mais chorar por causa disso. Ele diz mais, ele diz assim: ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, ou seja, há uma redenção total. Essa é a nossa esperança. A esperança de uma redenção completa, aonde nós não choremos mais de dor, de angústia, aonde nós não choremos mais pelos nossos filhos. Está acontecendo uma guerra no mundo, aliás, uma não, está acontecendo várias guerras no mundo. Mas citando uma agora que está mais em evidência, não é? Que é o caso da Rússia e da Ucrânia. Graças a Deus, a guerra entre Israel e a faixa de Gaza, os homens conseguiram dar uma trégua, graças a Deus por isso. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela continua. E eu pergunto a você, você tem noção das lágrimas que estão sendo derramadas nesse exato momento, tanto pelo lado da Rússia como pelo lado da Ucrânia? Uma pergunta, mais uma pergunta: qual é a vantagem ou o que essa guerra está trazendo de bom para a humanidade? Que exemplo essa guerra está dando para a humanidade? O que essa guerra está trazendo para a humanidade, que daqui um ano, 2 ou 10 ou 20 anos, nós possamos dizer assim: olha, como foi bom existir aquilo, como aquela guerra fez bem. O que ela está trazendo? Nada, absolutamente nada. O que ela está trazendo é muitas lágrimas. Você tem noção de quantas mães estão chorando agora a percas dos seus filhos, tanto na Rússia como na Ucrânia? Você acha que são poucos os jovens com um futuro lindo pela frente, que tiveram que ir para a frente de batalha, para a trincheira da guerra e perderam as suas vidas? Você acha isso pouco? Não, isso foi profetizado por Jesus e está acontecendo. Eu estou falando da Ucrânia e da Rússia, mas também falo de Israel, faixa de Gaza. Eu falo de outros países que também vivem guerras. Você acha pouco as pandemias da vida, como uma que nós passamos agora recente, há 5 anos atrás? A Covid? Quantos pais perderam seus filhos? Quantos filhos perderam seus pais e choram até hoje? Pois bem, a nossa esperança é que tudo isso terá fim. Tudo isso terá fim com o fechamento desse sistema pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Tudo isso terá fim. Agora, a pergunta é: nós, como pessoas conscientes de tudo isso, nós temos essa consciência. Está escrito, é verdade. O Senhor Jesus deixou isso escrito e disse: essa palavra é fiel e verdadeira. Qual é a nossa posição, ou qual é o nosso posicionamento? O meu convite para você é que você venha para Jesus o mais rápido que você puder. Não se demore, não perca tempo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra, e o mundo
corre o seu curso? Qual tem sido o tesouro do teu coração? Qual tem sido os motivos da tua busca? No que você tem gastado as suas energias? Aonde está a sua esperança? Aí você diz assim: pastor PH, a minha esperança está em Jesus Cristo. Eu tenho a minha esperança nele, a minha salvação é ele, eu sei que eu estou salvo em Jesus Cristo. Ótimo, essa é um bom pensamento seu. A pergunta é: qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? E para entendermos isso, farei mais algumas perguntas. Quantas vezes por dia? Eu vou falar por dia. Não, vamos por semana? Vamos falar por semana? Quantas horas por semana você gasta lendo esta palavra, a Bíblia Sagrada? Quantas horas por semana? Porque você só pode conhecer Jesus pelas Escrituras. Você e eu, nós só podemos conhecer Jesus pelas Escrituras. Quantas horas nós gastamos aqui, lendo essa palavra, meditando nessa palavra? Quantas horas? Por semana. Agora eu te faço outra pergunta. Quantas horas nós gastamos por semana passeando por esse aparelho? Quantas horas nós passamos por semana passeando por esse aparelhinho aqui, no nosso celular? Ou quantas horas nós passamos no nosso computador, vendo coisas que não edificam a nossa vida? Ou quantas horas nós passamos por dia na frente da nossa televisão, assistindo séries e filmes e documentários? Não. Quantas horas nós passamos por dia? É importante você ver o seu celular, claro, eu vejo. É importante também você parar um pouco na sua casa com a sua família e assistir um pouco de TV. Sim, isso é importante. Mas é importante também você dedicar tempo à palavra de Deus. É importante também você dedicar tempo à oração. Por que isso, pastor? Por que eu tenho que dedicar tempo à oração? Eu tenho que dedicar tempo à palavra de Deus? Eu tenho que dedicar tempo a isso? Se eu trabalho, se eu faço um monte de coisa? Sabe por que é importante? Porque você e eu, nós somos seres humanos que temos em nós um espírito. E esse espírito precisa ser o quê? Precisa ser alimentado. Do mesmo jeito que você alimenta a sua carne. Do mesmo jeito que você alimenta a sua carne com arroz, feijão, peixe, macarrão, todos os gêneros alimentícios, do jeito que você alimenta eles, você também precisa alimentar o seu espírito. Porque se o seu espírito for fraco, a carne vai manifestar os seus desejos e vai tomar conta de você. E as obras da carne, segundo o que está escrito lá no livro de Gálatas, as obras da carne não são boas. Se você quiser, eu posso te falar aqui rapidamente quais são as obras da carne. As obras da carne são assustadoras e talvez você consiga ver isso. Talvez você não consiga discernir o que é isso, mas as obras da carne, elas são terríveis, não são de brincadeira, né? Se você ler em Gálatas capítulo 5, você vai encontrar ali uma lista do que é as obras da carne. E se você ler Gálatas capítulo 6, você vai ver o que são as obras do Espírito. Então, a nossa carne tem as suas vontades. A nossa carne tem as suas vontades e ela tenta impor essa sua vontade sobre a nossa vida
E vou te dizer uma coisa: se você não tiver discernimento espiritual, você não conseguirá identificar com precisão as obras da nossa carne. Então eu vou ler aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo 17 algumas obras da nossa carne que talvez até hoje você não parou para pensar nisso. Mas olha o que diz capítulo 5 de Gálatas, da carta aos Gálatas, e no versículo 17 diz assim: olha, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. Agora veja bem, porque as obras da carne, está no versículo 19, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, outras coisas semelhantes a essas: dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Essas são obras da carne. A Bíblia diz: isso é obra da carne. A nossa carne é terrível, terrível. Mas as obras do Espírito também são o amor. As obras do Espírito é o amor, é a graça, é a misericórdia, é a longanimidade e a bondade. Então não esqueça que se nós estamos vivendo hoje os últimos dias, não esqueça que a injustiça terá fim, as nossas lágrimas terão fim, as nossas dores terão fim, porque Jesus Cristo é aquele que faz nova todas as coisas. Então eu espero que Jesus Cristo possa fazer coisas novas na sua vida, lhe dando paz, alegria, comunhão no Espírito Santo de Deus. Eu peço a Deus que a mão dele, ela te socorra nesse dia, nas tuas aflições. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, possa derramar sobre a sua casa a comunhão do Espírito, para que um possa saber, conhecer o valor do outro. Mas não o valor do outro segundo a minha própria percepção, mas o valor do outro segundo o que a palavra de Deus determina. A palavra de Deus determina, ela me diz que eu sempre devo considerar o outro maior do que eu. Maior do que eu. A palavra de Deus diz assim, que se eu quero ser grande, eu tenho que ser servo. A palavra de Deus diz assim, que maior é o que serve, não o que é servido. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu vim para servir, não para ser servido. E Jesus serviu. Jesus serviu ao Pai e serviu aos homens. Mas a volta de Jesus, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 21, a volta de Jesus aí não é para ser servido. Aí é para julgar o mundo. Por isso, acordemos hoje. Oremos ao Senhor. Pedimos a Deus a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida, para que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, e assim nós seremos salvos, não por nós mesmos, não pela nossa própria vontade. Esses dias eu estava vendo um programa de rádio, e o rapaz e o pastor que estava apresentando ouviu um testemunho de uma irmã. E a pessoa do outro lado da linha dizia assim: olha, pastor, a sua palavra foi cumprida, a sua palavra foi feita, a sua palavra, a sua vontade, tal. E o líder que estava apresentando o programa dizia assim: olha, irmã, eu pego toda essa glória e transfiro para Jesus. Que glória você transfere para Jesus? Você tem glória alguma? A Bíblia diz que só Jesus é glorioso, só a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. O homem não tem que ter glória. Você não tem que transferir glória para Jesus, porque você não tem glória. E a gente só transfere aquilo que a gente tem. E se você tomar glória para ti, você é usurpador. Homem não tem glória de nada. Eu não tenho glória nenhuma. Jesus falou: eu não recebo glória de homens. Eu não tenho glória. O que eu tenho sobre mim é graça, é misericórdia, é bondade. Eu não tenho glória nenhuma.
Se Deus for me julgar pelo que sou, Ele vai me mandar para o inferno, porque eu não tenho glória nenhuma, eu não mereço o céu, não. Eu creio na minha salvação pura e simplesmente pela graça de Jesus. É porque Jesus teve misericórdia de mim, pela sua graça me salvou, pelo seu sangue me purificou, então eu sou salvo. Mas não que eu possa salvar a mim mesmo, que eu tenho glória de alguma coisa. Eu não tenho glória nenhuma, eu não transfiro glória para Jesus, que eu não tenho. Quem tem glória é Jesus, Ele é o glorioso, Ele é o todo-poderoso. Por isso, quando você estiver diante de pessoas que gostam de elogiar você, de dizer que você é isso, que você é aquilo, faça como João Batista. Quando perguntaram para João Batista: João, tu é o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo, não. Quando ele olhou para Jesus, ele disse: aí está o Cristo, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perguntaram para João: João, você é o Cristo? Ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do Cristo, quanto mais ser o Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua, e essa tem que ser a nossa postura como líder. A nossa postura é essa. Nós não temos glória, nós não podemos coisa nenhuma. Jesus pode tudo. Jesus é o glorioso, Ele é o eterno. Ele é o nosso Redentor e não nós. Por favor, pare com esse negócio de dizer: eu transfiro glória para Jesus. Você transfere o que você não tem. E se você tiver, não vem de Deus, vem dos homens. E se você recebe glória de homem, então você também tem que ser salvo pelos homens, tem que ser remido pelos homens. Porque por Deus não dá. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Agora, o que mora em nós é o Espírito Santo, é Deus. Aí sim, Deus é forte, Jesus é poderoso. Nós não somos coisíssima nenhuma. Nós somos homens mortais, comedores de arroz e feijão, que depende da infinita misericórdia de Deus para ser salvo. Pela cruz de Jesus, Ele é o poderoso Senhor. Pai, que nesta manhã o Senhor, pelo Teu Espírito, possa colocar no coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora, pelo rádio, está nos vendo pela internet, que o Teu Espírito Santo fixe essa palavra no nosso coração, Senhor, para que por ela nós possamos viver. Cura, Senhor, os enfermos nesse momento. Levanta os abatidos, Pai. Fortalece os fracos. Coloca os nossos olhos na eternidade. E que o nosso coração, Senhor, seja cheio de alegria por meio de Jesus. E que o Senhor receba toda glória, toda honra e todo louvor. Se você crer, diga amém. Muito obrigado por esse tempo que você ficou comigo. Louvado seja Deus pela sua vida. Você sabe, todo sábado aqui na sua Rádio Paz FM 87.5, programa Jesus na hora certa, das 9 às 10 da manhã, trazendo sempre uma palavra de Deus para a sua vida. Fica na paz e até o próximo sábado, querendo Deus.